estão na melhor sala do mundo aqui. Apenas uma edição levou você a investir só. Seja bem-vindo. Por favor, anota isso. O que você deseja alcançar no seu relacionamento? Você está disposto a pagar o preço para aprender essa arte de relacionamento? Nós devemos tratar os nossos relacionamentos de negócio como amizades, ou mesmo potenciais amizades. Se alguém pretende ser empresário, ou ser um gestor empresarial, e se achar que é fácil, então eu aconselho uma boa ideia. Vou começar com o meu cartão, ok? Não tenho budget agora para fazer o cartão, nem o site, nem o rolado. Mas comecem aos poucos, mas que pelo menos tenha uma linha, que tenha uma identidade forte, que tenha uma plataforma definida, para você construir isso gradualmente. Se eu tenho consciência do meu propósito, estou devidamente apaixonado, estou devidamente engajado, planifico, ajo, persisto, progrido, quando eu chego aqui é porque eu concretizei o meu propósito. O mais importante é a relação, é saber lidar com pessoas e saber explicar e pensar no sempre positivo. Acordarmos positivos e nunca pensar que eu hoje não vou conseguir fazer isso. Você está na melhor sala do mundo aqui. Apenas uma edição levou você a investir só tempo. Olha aqui, por favor, anota isso. O que você deseja alcançar no seu relacionamento? Você está disposto a pagar o preço para aprender essa arte de relacionamento? Nós devemos tratar os nossos relacionamentos de negócio como amizades, ou mesmo potenciais amizades. Se alguém pretende ser empresário, ou ser um gestor empresarial, e se achar que é fácil, então eu aconselho uma boa ideia. Vou começar com o meu cartão, ok? Não tenho budget agora para fazer o cartão, nem o site, nem o rolado. Mas comecem aos poucos, mas que pelo menos tenha uma linha, que tenha uma identidade forte, que tenha uma plataforma definida, para você construir isso gradualmente. Se eu tenho consciência do meu propósito, estou devidamente apaixonado, estou devidamente engajado, planifico, ajo, persisto, progrido, quando eu chego aqui é porque eu concretizei o meu propósito. O mais importante é a relação, é saber lidar com pessoas e saber explicar e pensar no sempre positivo. Acordarmos positivos e nunca pensar que eu hoje não vou conseguir fazer isso. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta formação de concursos públicos que nós criamos para ajudar as empresas moçambicanas, as empresas e os empresários a elevar os seus resultados, a elevar o seu impacto e os resultados. Sejam todos bem-vindos. E eu acredito que essa é a melhor formação que você vai ter para acelerar os resultados da sua empresa, acelerar os resultados, o fluxo do caixa. O que é que a empresa precisa? O que é que um empresário precisa? Realmente, o empresário precisa de ferramentas certas, métodos e técnicas para acelerar esses resultados. E para darmos continuidade, darmos seguimento e dar início a essa formação, vou convidar o Dr. Simeão, para que possa participar da formação e dar seguimento com a formação. Dr. Simeão está aqui? Dr. Simeão, boa noite.
nós temos Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Doutor, eu não conseguimos lhe ouvir. Sim, boa tarde. Digo boa noite. Boa noite, doutor. Eu penso que podemos dar seguimento à formação. Certo. Mais uma vez, boa noite a todos os participantes. Boa noite. É um privilégio poder estar aqui a partilhar um pouco de conhecimento naquilo que é a necessidade de vários empresários, mas também alguns startups que estão a entrar no mercado, que ainda estão com dificuldades em termos daquilo que são as oportunidades que o mercado em si oferece. Dizer que este mini capacitação ou mini training que vai ser dado aqui, tal como já tinha sido dito, é online e é grátis, tendo em conta a situação da Covid, mas a iMaster Academy entende por bem poder proporcionar aquilo que são as ferramentas que possam ajudar os empresários a poderem fazer o melhor daquilo que é o seu dia a dia, para poder melhorar aquilo que é a sua receita em termos de trabalho dos seus empreendimentos. É o objetivo de qualquer empresário ou qualquer um que entra no ramo de negócios. Dizer que as abordagens que serão tratadas aqui neste pouco tempo tem mais a ver com a questão de uma vista geral de como é que os concursos estão a ser guiados em Moçambique e qual é a tendência das empresas no seu dia a dia, que acaba criando algumas situações de muitos concorrentes perderem as suas oportunidades de poder ter um contrato, de poderem prestar serviço, pode ser em instituições privadas ou em instituições públicas. A outra questão é que muitos empresários, neste momento, encontram-se desanimados em poder participar de processos de concurso, alegando corrupção, alegando falta de transparência nos processos. Outros alegam a situação de que, pronto, como já tem outros concorrentes, já tem pessoas indicadas que vão poder ganhar, mas a outra questão também é que, mesmo não sendo do âmbito público, no âmbito privado, as pessoas também continuam com receio. Por que há esse receio que terei que trazer nessa abordagem para poder entender se essa abordagem dos concursos? É que um concurso só pode ser lançado por uma entidade que tenha poder de compra. Então, se essa entidade não tem poder de compra, obviamente não vai poder proceder com o lançamento de um concurso. Então, em Moçambique, ou a maioria dos países em vias de desenvolvimento, ainda estão na situação das empresas ser médias, pequenas, já tem mais de micro e o negócio informal, que acaba não colocando essa matéria de procurement ou matéria de concurso numa situação de ser o dia a dia em termos de especialização das empresas para melhor responder à demanda. Mas já há bons sinais em Moçambique, tendo em conta o Estado como pai, em muitos países acaba sendo o pai, é ele que mais concursos lança, é lá onde todos os empresários concorrem para poder ver se conseguem alguma oportunidade de poder servir e poder ganhar algum rendimento. No entanto, também há neste momento instituições
financeiras internacionais, falo o caso do Banco Mundial, que também tem um leque enorme de concursos, que esse também acaba ajudando muito naquilo que é a dinâmica do próprio mercado, trazendo um pouco de poder de compra naquilo que é a necessidade do mercado. Tirando umas e outras organizações não governamentais, assim como o Banco Africano de Desenvolvimento. Então, esse processo todo que está a ser levado a cabo, acaba nos colocando numa situação de ver o mercado tem muitos concorrentes, mas os que têm poder de compra é um grupo restrito, razão pela qual está concorrer. Neste momento, através das grandes multinacionais, falando da Anadarko, falando da Vale, esses também tem dado mais um impulso no mercado ou no empresariado nacional, de poder perceber que é possível ter algo que entra enquanto estamos a falar de instituições pré-selecionadas em termos daquilo que é o poder de compra. É que para eu concorrer, seja no Estado, seja no setor de financiadores internacionais, pode ser nas grandes multinacionais, eu preciso ser uma empresa organizada. E para eu estar organizado, eu preciso compreender o processo de procurement na sua conjuntura geral e não compreender apenas sobre ouvir que há um concurso. O que é mais engraçado no nosso mercado, muitas empresas, diria as pequenas e médias, tirando consultorias, tirando empresas de obras públicas, eles já têm uma noção direta, porque geralmente envolve especialistas internacionais no âmbito dos processos de concurso. Então, acabam recorrendo a especialistas internacionais ou nacionais que aceitam investir, entendem que concorrer é uma oportunidade, acabam investindo e acabam tendo uma proposta que dignifica o próprio concorrente. Mas a maioria dos casos no mercado não é assim. E o que isso gera? Acaba gerando o tal princípio de corrupção, porque as pessoas primeiro estão a concorrer a algo que eles mesmos acabam não entendendo. Então, essa é uma das desvantagens que tem havido naquilo que é o trabalho do mercado no âmbito de concursos públicos. E essa noite iremos abordar alguns aspectos relativos aos concursos que têm a ver com a questão de perceber a responsabilidade das partes em o que é que deve priorizar quando se trata do processo de concursos públicos. Irei partilhar agora os slides. Certo. Quando falamos de concursos públicos, não irá se trazer aqui definições no âmbito acadêmico ou no âmbito de autores, porque não é isso que nos importa. Aqui estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de empresários, estamos a falar de pessoas que querem uma linguagem que é toma lá da cá, é um relacionamento que está lá no meio. Falar de concursos públicos é falar de um meio pelo qual garanta a transparência para que as oportunidades sejam iguais numa sociedade. Então, é uma questão de perceber que se eu estou a participar de um concurso público, primeiro tenho que estar preparado para ganhar, para vencer ou para perder. Então, se eu primeiro como um concorrente não estou preparado para isso, então isso pode gerar várias dificuldades no meu relacionamento com várias instituições que tenham poder de compra. Segundo aspecto, digo, a considerar no âmbito dos concursos públicos, é que eu preciso entender que quando estou perante um concurso público, tenho que trazer alguns princípios básicos no meu relacionamento com as outras pessoas. A minha cultura como organização já tem que se transformar numa cultura aceite, que diríamos aspecto de ética, no sentido de eu entender que já estou a relacionar com as outras pessoas, primeiro que tenham poder de compra, razão pela qual instauraram um procedimento de contratação. Então, quando eu vou ter com elas,
Eu, pessoalmente, entender que há necessidade de eu poder transmitir qualidade e poder transmitir segurança naquilo que é o meu dia a dia. A minha preparação a nível organizacional é muito fundamental para eu poder fazer face àquilo que são as oportunidades do mercado. Mas, entrando nos próprios concursos públicos, de quem é a responsabilidade de lançar um concurso público? De quem é a responsabilidade de poder trabalhar no mercado, no sentido de como tenho poder de compra, tenho que lidar com o mercado a nível de todas as empresas? É que, primeiro, o cliente, que seria a entidade que contrata, ele, quando trata de instaurar um procedimento de contratação, ele está perante uma situação de querer um fornecedor, seja de empreitada, seja de fiscalização de obra, seja de consultorias, pode ser um processo que envolve fornecimento de bens e serviços. Nesse processo do cliente ter que identificar os potenciais fornecedores do mercado, ele tem um trabalho que deve fazer a nível interno. Porque eu quero me relacionar com o público exterior e eu preciso me relacionar através de um documento que entre em consenso com todas as partes envolvidas. Para o efeito, terá que se elaborar o que se chama de documento de concurso. E esse documento de concurso tem que dar as diretrizes claras de como é que um processo de contratação ou esse processo de contratação tem que ser levado a cabo. O que quer dizer, o documento de concurso tem que ser o guia para todos os concorrentes poderem perceber até que ponto ele pretende um bem, como é que ele vai nos avaliar, que documentos nós temos que lhe apresentar. Então, eu preciso dos documentos de concurso, porque os documentos de concurso estão a dar a ideia do objeto, daquilo que ele pretende para que eu possa executar. Então, esses documentos de concursos devem ser organizados por uma equipa numa organização que tenha poder de compra para lançar um concurso e que esse setor, no âmbito do Estado, designa-se muito mais por GEA, Departamento das Aquisições, mas no âmbito do privado, acaba sendo a área de procurement, ou a área de logística, compra. E essa área é que tem essa missão de garantir a elaboração desses documentos para que os potenciais concorrentes tenham um método, aquilo que se ensina mais em termos da área acadêmica, um método de investigação científica, em que nós precisamos de um caminho, porque nós somos muitos, estamos a atender para um único objeto. Então, eu preciso de método aqui. Qual é o caminho a seguir? E o caminho a seguir tem a ver com o documento de concurso. Mas esse documento de concurso geralmente tem sido vago em muitas organizações, não direi quais, porque são várias, e aqui tem vários empresários, outros são especialistas de próprio procurement. Mas há que ter cautelas na elaboração desse documento, porque o que está escrito é o que vai ser fornecido. E muitas das vezes as pessoas te dão características de que querem um Ferrari, mas, no entanto, o que estão a te dizer lá não tem nada a ver com um Ferrari, só tem a ver com uma carinha que tem um burro lá no carro. Então, depois dizem que aquele é o Ferrari que eles queriam. E os fornecedores acabam te entregando o que você não pediu. E você começa a dizer, não, mas o que eu queria era uma D4D, mas você lá escreveu que quer um Chopela. Então, vão te dar um Chopela, porque os documentos do concurso não chegaram de abrir com clareza para o fornecedor o que é que você quer. E tratando-se de um processo transparente, um processo de concorrência, há que esse departamento de logística, compras, seja o GEA, seja o que for, colocar a informação de uma forma clara e explícita que os fornecedores consigam compreender o que é que você quer, porque também não poderá dizer, eu preciso... Vamos lá no documento do concurso, eu preciso de um Mercedes-Benz. Senhor, se você já quer Mercedes-Benz como uma pessoa que está a elaborar, já não pode lançar um concurso público.
Porque você já sabe que quer Mercedes-Benz, faça um ajuste direto, vai levar teu Mercedes-Benz, deixa nós todos. Mas se tu queres um concurso, então tem que colocar as especificações no âmbito geral, a dizer para que serve, quais são as especificações que devem ser observadas, de modo que os fornecedores digam o que eles têm na prateleira, o que eles têm na garagem, o que eles têm onde tiver para poder te fornecer. Aí tu vai tentar trazer a informação relativa em como devem ser tratados os documentos de concurso. Mas não basta isso. Há que também priorizar muito bem o aspecto relativo à avaliação e seleção. Ao elaborar os documentos de concurso, tem que entender que quando o fornecedor estiver a concorrer, ele vai se cingir naquilo que está escrito lá. E se chegar a hora de reclamar, ele vai reclamar em função daquilo que está lá escrito, que será o princípio da concorrência. Então, há necessidade de garantir que os critérios de avaliação não sejam tão ambíguos, eles sejam transparentes e claros para que todos possam perceber. E se esse documento de concurso não tiver com clareza esses aspectos relativos à avaliação, a dificuldade do cliente em selecionar o cliente será muito notável. Por quê? Poderá ser uma escolha aleatória, quer dizer, não houve regras. Imagine um fornecedor que vai reclamar um processo de concurso, mas no documento do concurso, quando ele fez a aquisição, lá já constava a situação de não estar claro os critérios de avaliação. É uma das coisas que eu, como fornecedor, terei que procurar do meu cliente, assumindo que é um concurso público, tenho meus direitos, porque eu vou gastar papel, eu vou ter o staff a trabalhar nas propostas, a trabalhar em todo o processo. Tenho que procurar perceber do meu fornecedor quais são os critérios de avaliação aqui no meio. Se os critérios não estiverem claros, os documentos de concurso também já incluem lá que há necessidade de proceder-se com aquilo que se chama de esclarecimentos. Então, tem que se aproveitar também esse período para se recorrer a efeitos de esclarecimento, de modo a concorrer a um processo que traga mais transparência e que tenha mais... E, findo esse processo em termos de documento de concurso, o concurso é tornado público. Mas há uma situação nos anúncios. Lá entram as informações gerais, tudo, dependendo da instituição e dos procedimentos de cada instituição. Há que informar também no jornal, mas também nos documentos de concurso, qual é a legislação que vai ser aplicada para esta contratação. Não basta lançar o concurso, não basta ter documentos. Há que existir uma legislação que possa guiar os concorrentes, que são os potenciais fornecedores, a saber qual é a legislação. E agora eu convido os fornecedores a passarem a se informar da legislação. Porque o que acontece é que muitos concorrem, está lá escrito qual é a legislação e a pessoa concorre, mas nem sabe o que diz aquela legislação. Injustiças começam a acontecer, corrupção está lá, as pessoas apresentam que não tem nada a ver, você já nem sabe o que vai fazer, só começa a reclamar, não, esse Moçambique está errado, não, porque o meu país, não. Você traz muitas reclamações, mas você primeiro não fez o teu trabalho de casa. O primeiro trabalho de casa a fazer, para além de ir adquirir o documento de concurso, há que se informar perfeitamente da legislação que vai ser aplicada para aquele procedimento de contratação. Só pode defender os teus interesses e os teus direitos se você saber o que é o teu direito e o que é a tua obrigação. Se isso não existir, então poderás ser um fornecedor fracassado. E, obviamente, qualquer explicação que forem a te dar, se for a pedir um esclarecimento que não esteja dentro dos padrões, para ti vai ser suficiente ou vai te colocar numa situação de ser um reclamante ou uma pessoa que só reclama, mas que não tem bases naquilo que é a própria reclamação. Então, relativamente a essa questão do cliente, é fundamental que o cliente tome em consideração que os documentos de concurso devem garantir a maior transparência e trazer procedimentos que garantam a concorrência e que nesses documentos tem que tentar ser abrangente para que os fornecedores ou os potenciais fornecedores, que são os concorrentes, possam elaborar
elaborar as suas propostas técnicas e financeiras dentro daquilo que é concurso, não serve para avaliação. O que serve para avaliação é o que foi pensado pela área de logística, pela organização e que tudo vem sendo transcrito no documento. Uma das coisas que pode ser feita para melhorar é aproximar, antes de lançar os documentos de concurso, aos potenciais fornecedores do mercado, porque eles é que vão te dizer o que há de novo e como é que se diz uma especificação para conseguir aglutinar toda a informação que responda àquilo que é o mercado. Então, evitar elaborar documentos de uma forma aleatória ou pensada, sem entender aquilo que é a dinâmica do mercado. Então, o pessoal responsável pelo procurement, pelas UGEs, pela área de compra, seja qual a designação for, mas se estiver na área das aquisições, há que fazer um estudo sério do mercado para elaborar os documentos de concurso e há que definir claramente os critérios de avaliação para garantir transparência nos processos e há que ter uma abertura para aprender e não assumir a posição de como a minha instituição tem poder de compra, então eu não vou ouvir mais ninguém. Há que ouvir, porque é no ouvir que você vai melhorar o teu processo e garantir que o que você vai receber seja aquilo que, na verdade, a instituição precisa. Então, se isso não acontecer, tudo vai se estragar. O que quer dizer, os documentos do concurso ou a informação disponibilizada pelo cliente é fundamental para que todo o processo pela frente dê certo ou dê errado. Então, tudo parte do que os documentos do concurso exigem. E o cliente, o fornecedor, também terá as suas responsabilidades, sim, mas neste momento estamos a abordar o concurso no âmbito do cliente, no âmbito de quem tem poder de compra, no âmbito de quem lança o concurso. É responsabilidade dele garantir que os processos sejam transparentes, possam ser processos que trazem toda a abordagem no seu geral e que permitam que o fornecedor elabore a sua proposta. Não sei se há alguma dúvida antes de avançar para o passo subsequente. Não havendo, ainda nos concursos públicos, temos mais um outro interlocutor que já falávamos dele, mas sem ver a parte dele como é que se comporta. Tem um fornecedor. Tudo bem que eu trouxe todas as abordagens que são aquilo que não impacta apenas Moçambique, mas em todas as partes do mundo. O fornecedor é o ator-chave também neste processo de concursos públicos. Para além do cliente, já encontramos o próprio fornecedor. Compreender esses conceitos, cliente e fornecedor, no âmbito da contabilidade, isso é muito bom, porque ao compreender os conceitos cliente e fornecedor no âmbito da contabilidade, vai saber que em contabilidade só é cliente ou fornecedor, aquele que eu tenho uma relação com ele a prazo. Se eu não tiver uma relação com ele a prazo, é um cliente que só comprou, saiu pronto o pagamento, eu muitas das vezes nem contabilizo, porque não sei se ele volta amanhã ou não. Mas quando eu estou perante uma situação de contabilidade, eu só considero nesses dois momentos. O que está a acontecer aqui? Eu, como fornecedor, estou a ir buscar uma relação junto do cliente porque ele tem poder de compra e eu estou a lhe vender o meu produto. E ele, quando lança aquele anúncio que já tínhamos colocado na abordagem anterior, que é o próprio concurso, eu preciso responder a ele. Mas eu respondendo a ele não é dizer tenho aqui o concurso e venha lá na minha loja para ver que tenho tudo. Ou abre lá o computador, eu vou te dizer que eu sei fazer. Não. Há que ter técnicas de poder se vender como fornecedor. E uma das técnicas de poder se vender como fornecedor não é saber que há uma planilha lá do orçamento e você só preenche aquilo, vamos lá dizer, um computador está 5.000 meticais, então a proposta, como são 10 computadores, estamos a falar de 50.000. Não, não é isso a proposta. A proposta é composta por parte técnica e por parte financeira. E eu preciso compreender perfeitamente o que é proposta técnica para melhor falar na proposta financeira. Muitos no mercado, a parte mais engraçada, gostam de vender a parte financeira sem vender a parte técnica.
É normal num concurso. Alguém só vai entregar preços, mas não chegou de dizer quem ele é, o que sabe fazer, como é que faz. Então, essa falta de informação toda pode comprometer um processo como um todo e perder a oportunidade porque não teve tempo de se organizar como uma organização. Passa a repetição. Mas eu, como fornecedor, eu preciso organizar-me para eu me vender. O engraçado é que no mercado, aqueles que descobriram esse segredo de se vender até acabam colocando em causa algumas instituições ou esses que contratam, se eles não tiverem os princípios de verificação. Mas lá nos documentos de concurso, há necessidade, como já dizíamos, de trazer essa informação que serão as ferramentas pelas quais eu vou detectar se essa proposta está a ser realística ou não. A outra coisa que há que se considerar na elaboração das propostas técnicas, há que evitar past copies. Eu posso pedir um consultor que esteja na África do Sul, faça-me lá uma proposta porque eu quero concorrer na Sazol. Tudo bem, é para não estar a fazer promoção de empresa, desculpe. Mas, nesse momento, ele fez a proposta. Eu vou concorrer amanhã para nadar. Ainda estou a usar aquela mesma proposta, mas esqueci de alterar lá, que isto aqui não vai a Sazol, mas vai para nadar. Por quê? Porque eu coloquei de cá, é a mesma coisa esse concurso aqui. E lá, quando abre os documentos que tem que me avaliar, vão verificar que, epa, esse senhor nem tempo tem de poder verificar a proposta que está a mandar. Isso já demonstra a desorganização da empresa. Então, há que ter muito cuidado, porque pode ser desclassificado só porque você preferiu fazer um past copy, sem fazer uma revisão precisa daquilo que é o teu documento. Então, as oportunidades não fogem porque estão longe, não. Por causa da minha distração ou a minha desorganização, posso perder várias oportunidades que o mercado oferece. Então, eu preciso entender que a minha proposta, bem escrita, há um júri que vai ler a minha proposta parágrafo por parágrafo e vai sublinhar cada item o que eu estou a dizer. Então, há necessidade de eu ir ao encontro daquilo que é o objeto do concurso, retirar o que não tem nada a ver, falar aquilo que demonstra que, em termos do perfil, você está lá. Em termos de saber fazer o trabalho, você está lá. Em termos de metodologia para fazer aquele trabalho, porque uma coisa é tu saberes fazer o trabalho, mas a outra coisa que tem que vir na proposta é como é que você vai fazer aquele trabalho. Se um certo objeto foi lançado, está no documento, e você traz uma abordagem que não tem nada a ver, o que vai acontecer? Quem está a avaliar vai dizer logo, não é possível. Imagine num concurso que é para toners, e na tua proposta você anexou o currículo vitae. Aquele do júri pergunta, é para que esse currículo se ele é para me fornecer toner? Epa, não é oportuno. Então, se você for a fazer isso, já pode demonstrar alguma coisa que não está bom aqui no meio aqui. Mas já quando vai a um processo que requer a parte intelectual, é óbvio que o CV tem que estar lá. Mas já para os outros itens relativos a bens e serviços, eu posso colocar, se não envolver uma parte de treinar a instituição ou o cliente, o que eu vou trazer é mais certificados de qualidade para demonstrar qual é o meu comprometimento como fornecedor. É adotar as novas práticas para que eu possa responder aquilo que é a demanda do dia a dia. Então, o que a proposta precisa trazer? Eu, em termos de proposta, tenho que ter proposta técnica, tenho que ter proposta financeira. O que entra na proposta técnica? Eu preciso definir, em termos de proposta técnica, o perfil, quem eu sou, como é que eu trabalho, há quanto tempo estou no mercado, em termos de estrutura, como é que a minha estrutura é organizada, porque muitos que têm poder de compra, que lançam concurso, procuram ver no âmbito das técnicas de negociação, qual é a facilidade de eu falar com o PCA, se quem assinou esse documento aqui vai ser um técnico qualquer. Qual é o nível de responsabilidade da pessoa que está a concorrer? Então, essa pessoa que está a concorrer, será que se haver uma situação, está em condições de poder responder? Então, se nessa estrutura da organização, está lá um diretor-geral no fornecedor e vem lá os chefes das operações, seja o que for, há que o diretor da organização dar espécie, nem seria a procuração, mas um documento que diga que aquele
tem poderes bastantes para poder representar a organização neste processo, porque isso pode colocar em causa aquilo que é o processo também de avaliação. Então, há necessidade de trazer todo o processo de elaboração da proposta no sentido de vender melhor aquilo que é o objeto do concurso. Também, para além do perfil, como já me referi, há que trabalhar na metodologia. Como é que vocês têm feito o trabalho dia após dia? Que tipo de práticas vocês vão adotando? Isso tudo você tem que pôr lá. Imagine que és um consultor. Há necessidade de dizer que tudo bem, eu como consultor, até tenho um seguro de responsabilidade civil profissional. Se tiver uma situação, não se preocupe, eu tenho umas seguradoras em dia que podem responder à tua preocupação. Estás a colocar a informação no sentido do teu cliente, entender que está a dar com uma pessoa séria. A outra questão que entra também na proposta há que responder no sentido de dizer o objeto que está lá, como é que você vai desenvolver. Aí já depende das particularidades, estás na empreitada, consultoria, fornecimento de bens ou serviços, no sentido de responder em função da tua área de atividade. E ser mais técnico naquilo que tu sabes que é o teu trabalho do dia a dia, porque parte do princípio que quem devia avaliar a tua proposta como fornecedor, lá no âmbito do cliente, será uma pessoa que entende da informação que está a ser colocada. Imaginemos, vou dar um exemplo. Na tua proposta, estás a concorrer para elaborar um projeto executivo para a construção de um prédio. E, de repente, estás a dizer que no teu projeto eu não vou fazer os estudos geotécnicos. Então, os estudos geotécnicos, quem vai fazer é o empreiteiro. Aquele que está no júri, ao ver essa proposta, como é que esse senhor vai conseguir saber se os solos, os subsolos têm água, não têm água, se ele não vai fazer o estudo geotécnico? Então, que tipo de projeto é esse que eu vou receber desse senhor, se ele está a dizer que não é responsabilidade dele fazer os estudos geotécnicos? Porque os estudos geotécnicos que estou a falar agora seriam a base para eu poder elaborar um projeto executivo, de modo a permitir que a aprovação pelas autoridades legais percebam que esses estudos todos foram feitos e que há segurança naquele edifício que vai sair naquele local. Então, essa informação é fundamental. Quer dizer, a proposta tem que ser técnica, já o nome diz, ser abrangente e trazer informação que não te coloque numa situação de, por causa de um parágrafo, perder todas as oportunidades. Óbvio que nesse exemplo, o empreiteiro também vai fazer os seus estudos geotécnicos, mas você já disse a tua parte o que você vai fazer. Então, tem que trazer esses dados todos. Quando for apresentar os anexos, que são os requisitos de qualificação, que constam aí, as garantias, e também trazer os certificados de qualidade ou de participação que demonstre que você está associado naquilo que é a dinâmica do mercado. Não basta dizer eu tenho ISO 9000, eu tenho ISO 2000, 2001, tenho ISO X, eu tenho certificado Y. Porque há que entender que a pessoa que está lá a avaliar pode não entender os teus certificados internacionais. Há que trazer, espécie, um glossário na proposta. Esse ISO, o que significa em linhas gerais? O outro certificado, o que diz da proposta? Ir atrás de oportunidade. Se eu conseguir organizar essa informação, não será passe-copy, será apenas atualização da proposta em função do concurso a que eu for concorrer. Então, eu estou a tentar trazer aqui no sentido de compreender qual é a complexidade que está envolvida para a elaboração de uma proposta. Mais por menor, já é uma formação que se paga, no sentido de perceber que o que tenho que colocar no início, como é que se elabora tudo, que informações todas elas podem lá constar, de modo a conseguir elaborar as propostas. A última formação que demos há pouco tempo a alguns empresários, que era a elaboração das propostas técnicas, mas já no âmbito do detalhe,
que é um empresário, de um concurso estava a decorrer e que ela não sabia que tipo de proposta tinha que apresentar. E quando ela foi perceber as técnicas todas a serem adotadas, o dossiê, como deve ser organizado, de modo a ser espécie na faculdade, ou nos níveis médios, secundários, seja o que for. Qualquer trabalho que você for a fazer, tem que encadernar. Mas o que está a acontecer com muitos nossos fornecedores, concorre, aquilo só está agrafado. A minha pergunta é, só o fato de você agrafar demonstra que você é um desorganizado. Porque nem teve dinheiro de 15 meticais só para encadernar a proposta. Já é perigoso, né? Então, a tua apresentação é muito fundamental para aquilo que se pretende em termos do próprio concurso. Então, esses detalhes todos, para poder encadernar, já sabe-se que pelo menos tem que ter um mínimo por aí 10 páginas. Então, nessas 10 páginas ou 5, eu vou falar de toda a experiência da minha empresa, o que a empresa já fez, o que a empresa faz, que tipo de clientes, as referências, evitar trazer cartas abonatórias desajustadas naquilo que tem a ver com o objeto do concurso e trazer essa informação de forma clara e precisa, de modo a ter uma proposta técnica e financeira que responde à ansiedade do teu cliente. Relativamente à proposta financeira, há que também ter muito cuidado na forma como coloca os itens. Quando é um concurso de bens e serviços, há que entender que lá já há uma planilha, há que observar aquela planilha. Mas se é um concurso de consultoria, há que entender que é força, número de pessoas envolvidas por hora, mas pode dizer por dia, pode dizer por semana. Então, toda essa particularidade você tem que trazer como deve ser na proposta financeira. Mas, para além disso, há que acautelar a questão do documento do cliente vai dizer qual é o prazo da validade dessa proposta. Então, se lá disseram 120 dias e você chega lá e diz 90 dias, porque entende que a tua prática é aquilo que vai prevalecer, vão te desclassificar porque você não está a cumprir as exigências do concurso. Então, a forma de cumprir as exigências do concurso é respondendo, tendo em conta a tua disponibilidade, a tua capacidade, o que é que eles estão a pedir para ir ao encontro. Então, se colocar em 90 e você disser 60, obviamente você já ficou. Então, há que ver esse aspecto também, porque é fundamental para o processo de avaliação. Mas também não basta. Há aspectos relativos aos adiantamentos. Há muitos que na proposta não disseram nada que vão pedir adiantamento. E quando já são adjudicados, imediatamente já estão a pedir adiantamento de 50% para iniciar o trabalho. Meu senhor, você não chegou de dizer na proposta financeira. Então, se o trabalho que você quer fazer, antes de pôr o adiantamento, veja a legislação que eu disse já no âmbito do cliente. O que a legislação diz sobre os adiantamentos? Se a legislação diz que até 30% não apresento nenhuma garantia para esta modalidade de concurso, então, obviamente, que eu vou pedir esse adiantamento, mas também não basta. Há que verificar se aquilo que está salvaguardado na lei consta do documento do concurso ou não. Se no documento do concurso foi dito que a percentagem máxima de adiantamento é de 15%, eu não posso chegar lá e dizer 20%, porque a lei diz que é 20%, porque eles já me disseram que é 15%. Para ser um fornecedor, tem que ter a mente a funcionar em todo o tempo e ter alguém que lida com esse processo de modo a se especializar para poder ir atrás das oportunidades. Não é difícil, é uma questão de comprometimento, mas o nosso empresariado, da forma como eu conheço, há momentos que acaba vendo que investir em capacitar alguém para estar só a responder esse processo é desperdício, por qualquer concurso eu posso ir. Mas as coisas tendem a melhorar. Antes, o Estado, o que ele fazia? Você podia ser um sapateiro, poderia fornecer banheiras. Você poderia ser, seja o que for, fornecia mesas. Mas agora já não. Há mais métodos que o Estado está adotando de o alvará chamar aquele objeto do concurso. Então, se você foi adjudicado enquanto é um sapateiro, e é para fornecer equipamento informático, o sistema já não aceita. Diz esse senhor aqui, não tem esse ramo de atividade. Epa, você não cumpre o requisito. Conseguiste passar, pode ser, não sei, bolada, não sei, foi um teu way, foi não sei lá o quê, mas já não vais conseguir sustentar para responder o sistema pela frente. Quer dizer, até o Estado que tinha fragilidades
já está-se a blindar para querer empresários ou fornecedores que estejam preparados para as oportunidades que estes oferecem. Então, há necessidade de entender também essa parte no sentido de poder avançar com os processos de procurement. Não sei se há alguma dúvida relativamente à proposta do fornecedor. Não havendo, avanço para a parte do cliente também. O que o cliente precisa saber do seu fornecedor? A primeira questão tem a ver com a elegibilidade. Será que o meu fornecedor é elegível? E essa pergunta é feita lá no documento de concurso. Porque quando eu vou procurar saber da elegibilidade do meu cliente, eu vou definir os requisitos que digam que ele sim é elegível. Mas, para além dessa elegibilidade, aquilo que eu dizia, um sapateiro que está a fornecer equipamento informático. Então, eu preciso compreender como usar a ferramenta de poder descobrir se o meu fornecedor é ou não elegível. Isso posso ter através do alvará, posso ter através dos certificados emitidos, posso ter através de vários documentos que organizações ou entidades que tutelam um certo ramo de atividade vão emitindo. Se eu estou a ter um concurso que, imagina, é para concorrer à banca, obviamente que tenho que saber que ele tem uma licença emitida pelo Banco Central. E se ele não tiver essa licença, não é elegível. Então, os requisitos de qualificação servem para poder dar-me a informação relativa à elegibilidade do meu fornecedor. Mas também há que entender da capacidade. Quando eu estou a elaborar os documentos, estou a fazer um concurso, eu preciso saber do meu fornecedor, na proposta que ele vai me trazer, qual é a capacidade dele. É a razão pela qual apresentava essa informação relativa de como é que o fornecedor deve elaborar a proposta dele, porque a proposta é que traz mais abordagens em como eu vou saber se ele tem ou não a capacidade para o efeito. E em termos de estabilidade, aqui é um pouco mais matéria de contabilidade, porque já vê essa questão do fundo de maneio. O meu fundo de maneio é mínimo, é nulo, é positivo. Como é que eu trato esse meu fundo de maneio para saber se a minha empresa é estável ou não? Então, essa estabilidade já tem a ver com a minha capacidade de obter um financiamento até tantos milhões num banco. A minha capacidade de ter capital suficiente para responder esse trabalho. Então, a estabilidade já entra na parte dos rácios, que o pessoal que é o cliente, o pessoal de procurement, da logística, através do júri que for a designar a organização que lança o concurso, ele já te traz a abordagem dos critérios de avaliação. Ele vai analisar todos os riscos associados ao fornecedor, tem aquilo que se chama do risco comercial, o risco de gestão. Então, esses aspectos todos, incluindo a parte da rentabilidade da própria empresa, em saber se esse fornecedor que estou a me dar com ele, os clientes, a maioria são do Estado ou tem também a parte do privado. Acho que é isso. Se ele se relaciona apenas com o Estado, qual é o risco associado? Se ele só se relaciona com um único cliente dele, que tenha poder, qual é o risco de eu ficar sem esse produto? Então, toda essa informação é muito fundamental para aquele processo todo que eu estou a levar a cabo no processo de saber quem é o meu fornecedor. E o relacionamento cliente-fornecedor só é possível se existir um contrato. Então, não seja em nenhum momento aldrabado por ninguém a dizer que tem um relacionamento contigo enquanto não tiver um contrato. O contrato é fundamental, porque é lá no contrato onde tudo aquilo que você lhe apresentou e ele aprovou, e o que ele disse e você também elaborou a tua proposta, vai se mostrar ali. Quer dizer, o que o fornecedor, o que o cliente pediu e o que eu disse que podia dar, eu junto os dois documentos, já fazem parte do meu contrato. E o contrato vai dizer quais são os meus direitos e quais são as minhas obrigações. E é que entender que no processo de relacionamento cliente e fornecedor, a relação não deve, em nenhum momento, você como fornecedor, trazer confronto.
há que buscar uma relação saudável, uma relação amigável, uma relação baseada no princípio de ganha-ganha ou no princípio de win-win. Não pode ser uma relação que tu diz, como tenho esse contrato, vou tentar aldrabar um ponto ou vou tentar omitir mais um aspecto. Há que você garantir que eu me comprometi a prestar este serviço e eu preciso trazer algo que dignifique a minha organização. E é através desse dignificar da tua organização que vai ser possível você gerar um relacionamento genuíno no meio das partes, que permita com que ambos possam ganhar no processo, ambos possam executar o processo sem sobressaltos. A outra questão que há que se perceber no relacionamento cliente-fornecedor, muitos fornecedores acabam trazendo uma relação de rivalidade. Como é que funciona uma relação de rivalidade? Qualquer coisa que o teu cliente for a te dizer, ou a entender que, ei pá, eu omiti uma informação do documento do concurso, que tal? Você diz, não, eu vou te dar o que você escreveu e termina aí. Então, você está a dizer ao teu cliente que você só trabalha com papel, mas esquece que a relação não é por papel, a relação é entre pessoas, é entre organizações. Então, há que trazer a abordagem ética na execução dos contratos, no sentido de compreender como é que os processos devem funcionar e garantir uma relação de proximidade entre as partes e uma relação amigável que permita com que o contrato seja executado sem sobressaltos. Então, o relacionamento cliente-fornecedor deve assentar num princípio de ganho nas duas partes. E, por fim, em termos daquilo que é o processo todo aqui, é o que o fornecedor precisa saber do seu cliente. Muitos fornecedores, basta ter sido adjudicado, para ele é tudo. Começa a ter situações de ter adiantamento, já não quer executar o serviço, começa a apresentar dificuldades que não tem nada a ver, começa a gerar situações e o cliente começa a ficar estressado com o fornecedor que ele teve, começa a ver responsabilizações, começa a ver situações. Então, o que um fornecedor deve observar? É que ele tem que buscar a todo custo a conformidade das entregas que ele faz junto do seu cliente. Ele buscar ser um fornecedor afável, um fornecedor que se preocupa pelo cliente, um fornecedor que olha para o cliente como aquele ganho, como aquele patrão que ele tem. Então, não é olhar para ele e dizer, como já tenho esse contrato, é somar mais um outro contrato. Eu assumi o compromisso, se for íntegro, no sentido de que vou honrar os meus compromissos. Então, o fornecedor precisa saber do seu cliente se as entregas que ele está a fazer estão conforme ou não. E se não estiver junto do fornecedor, buscar as formas de regularizar isso em tempo oportuno. Isto é, há que haver celeridade no processo que estiver a executar. Isso requer um staff ou uma equipa preparada que possa poder responder a tempo e hora às necessidades do fornecedor. É por isso, não basta ver todas as oportunidades do mercado, há que selecionar as oportunidades para não manchar o teu nome como empresa. E também há que entender que quando a conformidade das entregas estiver em dia, isso vai gerar satisfação do teu cliente. O teu cliente não vai precisar que você peça a carta abonatória, mas ele já te pergunta se posso te entregar a carta abonatória. Por quê? Porque ele está feliz com o trabalho que você executa. Ele está feliz com os serviços que você executa. Ele fala bem de ti nos outros. Quer dizer, você gera oportunidades porque você conseguiu dar um melhor atendimento ao teu cliente. Então, fornecedor moçambicano, fornecedor angolano, fornecedor de que país que seja, quando nós assumirmos o compromisso do negócio baseado num contrato, há necessidade de trazer uma relação que seja amigável, porque é através de uma relação amigável que eu vou entender as dores do meu cliente, que eu vou entender as falhas do meu cliente. Mas também eu, como cliente, há que entender que o meu fornecedor, para poder me fornecer uns bens, ou seja, o que for, ele precisa se financiar e tem juros por pagar.
há necessidade de eu também honrar com os meus compromissos que têm a ver com o pagamento. E o que acontece é que o mercado acaba tendo dívidas e dívidas, e fora perceber, a lei da legislação das contratações geralmente diz que você tem que lançar um concurso se tiver dinheiro, se não tiver, não lança. Então, não estou a perceber por que há um espírito de má fé em lançar um concurso, as pessoas concorrerem para depois dizer que não tem dinheiro. Quer dizer, o processo aqui tem que ser equilibrado. O cliente também tem que entender que o outro, quando me dá um bem ou um serviço, ele teve que recorrer à banca, teve que recorrer a um financiamento, e isso tudo lá tem um preço, porque a compra do dinheiro é taxa de juros, é o preço do dinheiro. Então, essa taxa de juros que ele vai suportando lá, se você não honrar os compromissos a tempo real, isso vai comprometer naquilo que é o ciclo de exploração dele e vai colocar em causa aquilo que é o fundo de maneira dele para poder resolver os teus compromissos. Então, há necessidade de ambas partes poderem se encontrar e trabalharem no sentido de entender a dor do outro e entender o comprometimento do outro, de modo a que tenhamos um mercado saudável e comprometido para melhor servir ao cliente. E muito obrigado. Por agora é tudo. Dou a Afonso a palavra, de modo a dar algumas observações, mas se tiver alguma dúvida, estou aberto para poder ajudar no que for oportuno. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu acredito que temos aqui Angola, Moçambique. É uma honra estar convosco. Nós decidimos entregar esta formação, que é de mais-valia para as empresas, para os empresários, para o setor de procurement, tanto na área de vendas, de modo a acelerar os resultados, a garantir o fluxo do caixa, partindo do princípio, como disse o Simeão, o maior empregador, tanto em Angola, tanto aqui em Moçambique, é o Estado. E muitos têm perdido oportunidades de contratar com o Estado por falta de conhecimento, por falta de técnicas, ferramentas. E eu vou partilhar convosco, eventualmente, nesta formação, que vai realizar no dia 2 de junho a 5 de junho, que é uma formação avançada, né? Procurement Management Skills. É dar em framework o que é avaliação e seleção de fornecedores. E vamos aprofundar mais um pouquinho, conforme nós vimos aqui, essa formação extraordinária com conteúdo exclusivo. Tá? E nós vamos trazer esse conteúdo, nós vamos dar quatro formações numa só formação. E nós decidimos entregar isso por quê? Porque nós sentimos que as empresas eventualmente só prestam serviços, mas não têm contrato. Eles não conseguem ter aquele bolo grande que outras empresas estão a ter. É por isso que nós queríamos partilhar convosco essa formação, de modo a vocês já ter o fluxo do caixa para garantir a sustentabilidade do vosso negócio. E nessa formação nós criamos uma coisa muito interessante, segundo a nossa história, tanto que nós fazemos trabalhos em Angola, Moçambique e África do Sul. E trabalhando com os empresários, nós conseguimos entender qual é a real dificuldade dos empresários. É por isso, nesta formação, nós decidimos entregar em framework aquilo que é a necessidade do mercado, segundo a legislação internacional, tanto nacional, tanto em Angola, Moçambique, e as exigências exigidas pelo Banco de Moçambique, os governos de Moçambique e Angola, e de alguma forma dar em framework para que o empresário possa ter essas ferramentas no seu uso do dia a dia. E nós criamos essa formação. A formação simplesmente a elaboração de propostas técnicas e financeiras está a 30 mil meticais, quando de alguma forma estamos a falar mais ou menos de $400. Nota, essa formação, esse valor que estou falando para si, de $400, de 30 mil meticais, e eu estou a falar, se você acha caro, obviamente, espera, é só para você entender o quão grande é a oportunidade que nós criamos para si, porque, obviamente, você não pode comprar nenhum produto sem saber qual é o real valor. Você não pode comprar um produto sem saber quanto ele vale. É por isso que nós decidimos, eu estou a falar para si o valor só dessa proposta, elaboração de propostas técnicas e financeiras, que está simplesmente em 30 mil meticais. Sem falar de avaliação e seleção dos fornecedores, sem falar de clientes e fornecedores, sem falar de questões éticas, sem falar de consultoria que nós damos. E nós englobamos tudo isso aqui. Eu vou lhe apresentar um pouco
essa formação de uma forma. Nós temos aqui a Procurement Management Skills, que eventualmente está a 40 mil meticais. Elaboração de propostas técnicas em concursos públicos, nós temos aqui 30 mil meticais. Isso tudo que estou falando para você, eventualmente para você entender qual é a oportunidade que nós estamos para trazer para a sua empresa, para a sua equipe, para os seus clientes, obviamente, porque você vai entregar a melhor qualidade de serviços, dos produtos. Eventualmente, você vai ter acesso, nesta formação, nota, você vai ter acesso a Procurement Management Skills, elaboração de propostas técnicas financeiras, avaliação e seleção dos fornecedores, negociação, que é o poder de todo profissional. Todo profissional tem que ter noções do que é negociação, o que vai negociar. E você vai ter acesso a um programa, a um evento que nós já juntamos mais de 5 mil empresários em Moçambique, Angola e África do Sul. E você vai ter acesso de 12 mil meticais de oferta que nós estamos a oferecer para você, Moçambique CEO Summit. Obviamente, esse evento também vai acontecer em Angola. Você vai ter acesso a um desconto de quase 50% de consultoria em projetos ou concursos públicos que você estiver a trabalhar, os projetos que você estiver a ter. E você vai fazer parte de um grupo exclusivo de profissionais de procurement. Você claramente sabe que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, você é a média das 5 pessoas com mais você está ao redor. Se você brinca com pessoas que só têm 10 mil meticais, você está nesse game. Se você brinca com pessoas que obviamente estão com 1 milhão, 10 milhões de dólares, você está nesse game. Você aprende os melhores métodos. Claro, você não pode copiar a conta bancária de um rico ou de um empresário de sucesso que tem tido os melhores contratos do mundo. Mas você pode aprender copiar como que ele faz para fazer isso. E totalizando isso que nós estamos a enumerar aqui para você, que nós estamos a oferecer, seria 123 mil. Nota, esse valor não é o valor da oferta. Não é o valor da oferta, é simplesmente para você entender quão grande a oferta que nós estamos a dar para você, quão grande é essa oferta que nós estamos a oferecer. A High Master Academy tem uma história que está partilhando há mais de 4 anos, com mais de 8 países, trabalhando com mais de 5 mil empresários, com mais de 10 mil horas de treinamentos. Nós vamos oferecer para você, nota, eu acredito que você poderia fazer short screen dessa oferta exclusiva para mostrar a sua empresa, o seu dirigente, ao GEA, mostrar recursos humanos para você fazer essa formação. Ou poderia mandar para os seus colaboradores. Esta formação você vai ter a 6.587. Nota, há uma nota muito importante. A empresa que mandar mais de 2 colaboradores vai ter um desconto de 10%. Você vai ter Procurement Management Skills, elaboração de propostas técnicas financeiras, avaliação e seleção dos fornecedores, negociação, vai ter um evento presencial, consultoria, desconto de 50%, e você vai fazer parte de um grupo exclusivo. Se você é um empresário, você sabe qual é a importância do networking. A High Master Academy tem uma história trabalhando com várias empresas, vários empresários, e como você pode ver através dos vídeos, através das fotos que nós temos aqui, e algumas marcas que nós trabalhamos com elas. Para você ter noção, algumas marcas, alguns empresários estão aqui, que fazem parte dessas empresas, e você está tendo isso para fazer parte dessa comunidade a 6.587. Nota, essa oferta é válida por 72 horas. Eu acredito que se você mandou o e-mail, mandou o WhatsApp, você tem noção. Outros não conseguiram entrar porque esse link foi liberado um pouquinho tarde. E outros mandaram e-mail, outros ligaram. Acredito que muitos que estão aqui também fizeram ligações para a HMA para saber se o curso era pago ou não. Olha, nós dissemos que não, porque nós queríamos priorizar você que está nessa formação a ter exclusivo essa oferta. Claro, depois de 72 horas, você vai ter a um valor normal. Então, para fazer reserva, é simplesmente mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, escrever: eu estou interessado na formação em procurement, a oferta do Zoom. É só escrever oferta do Zoom no WhatsApp, que a minha colega vai dar seguimento consigo, vai dar essa oferta, vai dar a ficha de inscrição, vai mandar
a proposta seja para a sua empresa, vai mandar a fatura pro forma, de modo você a fazer e aproveitar melhor desta formação. Eu espero que todos vocês possam ter aproveitado ao máximo esta formação. A Raia Master Academy faz as suas formações em Angola, Moçambique e África do Sul. Tem trabalhado com vários empresários e várias empresas ao nível internacional. E ter juntado mais de 5.000 empresários numa só sala, ter juntado mais de 8 países numa só sala e ter juntado várias empresas, desde pequenas até grandes empresas, desde a indústria extrativa, desde alimentar, até vários segmentos. É por isso que nós decidimos entregar para todas as empresas moçambicanas e angolanas, porque nós sentimos a pressão que os empresários estão a ter devido a essa pandemia. É por isso que nós oferecemos essa formação. Nós damos essa oferta toda a esse valor, eventualmente a uns $97. $97, se não estou em erro, que é uma oferta exclusiva para si e para a sua empresa. É só mandar o WhatsApp para participar da formação. A formação vai decorrer no dia 2 a 5 de julho. Você vai ter em framework tudo isso que você viu de uma forma que você não entendeu um pouquinho mais. Você vai ter ferramentas, técnicas, métodos, de uma forma sistemática, com uma organização sistemática e em framework, com os melhores especialistas que nós temos, trabalhando com o Banco de Moçambique, trabalhando com o Banco Mundial, trabalhando com várias instituições do governo. E nós acreditamos, porque nós já demos essa metodologia a mais de 1.000 empresas. Então, essa é a sua oportunidade, aproveita ao máximo. Eu espero que possa eventualmente avaliar o quanto vale essa oportunidade para si, o quanto é importante tanto para os seus colaboradores, tanto para a empresa onde você trabalha, ou tanto para a sua empresa, se é dono de uma empresa, ou se é responsável de um setor de procurement, ou de vendas, ou de aquisições, independentemente do segmento em que está. E essa é uma oportunidade única, exclusiva. Nós vamos partilhar convosco alguns vídeos, enquanto vocês vão lá se inscrevendo. É só mandar uma mensagem, e eu vou interromper um pouquinho para vocês essa formação. E vou partilhar convosco os vídeos, alguns vídeos dos trabalhos que nós já realizamos em Moçambique. Esse é um dos trabalhos que nós já realizamos aqui em Moçambique. É simplesmente nessas formações todas, nós contamos com vários países. Então, aproveite ao máximo essa oportunidade que nós oferecemos, a GMA oferecer para si e para a sua empresa, e mande essa oferta para si. E se quiser ter mais detalhes, é só mandar um e-mail, um WhatsApp, pedindo mais detalhes para a sua empresa, eventualmente fazer parte dessa formação exclusiva. Nós devemos tratar os nossos relacionamentos de negócio como amizades, ou mesmo potenciais amizades. Se alguém pretende ser empresário, ser um gestor empresarial, e se achar que é fácil, então eu aconselho uma ideia. Vou começar com o meu cartão, que não tenho budget agora para fazer o cartão, nem o site, nem enrolar. Mas comecem aos poucos, mas que pelo menos tenha uma linha, que tenha uma identidade forte, que tenha uma plataforma definida, para você construir isso gradualmente. Se eu tenho consciência do meu propósito, estou devidamente apaixonado, estou devidamente engajado, planifico, ajo, persisto, progrido, quando eu chego aqui é porque eu concretizei o meu propósito. O mais importante é a relação, é saber lidar com pessoas e saber explicar e pensarmos sempre positivo, acordarmos positivos e nunca pensar que eu hoje não vou conseguir fazer isso. Essas e algumas outras que você pode ter acesso são algumas formações que nós damos ao nível nacional e internacional.
e nós esperamos que esse possa ter sido mais-valia para si. A nossa formação vai terminar por aqui. Você pode, eventualmente, mandar uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail para 84-444-1100. Eventualmente tem lá no e-mail, se você recebeu o e-mail, ou simplesmente pode mandar um e-mail para sales@highmaster.com, e que você vai ter todos os detalhes de como proceder para fazer a inscrição, para ter todos aqueles bônus, aquela oferta formativa que nós estamos a dar, de modo a contribuir para a sua empresa. Eu acredito que você tem noção, se você é do setor de procurement, você tem noção de quanto que é uma consultoria em procurement, para elaborar propostas de concursos públicos, financeiras e técnicas para concursos públicos. Tem noção de quanto que vale uma formação em negociação, tem noção de quanto que vale uma formação em Procurement Manager Skills, tem eventualmente noções de quanto que vale uma formação nessa área e que nós estamos a dar abaixo de $100, de modo a contribuir para a sua empresa. A nossa formação já vai chegar ao fim. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida é só mandar para o 84-444-1100 sales@highmaster.com e faça parte desta formação. Eu acredito que será mais-valia para si. Qualquer dúvida estamos à disposição, seja em questão da formação ou em questão da formação, que eventualmente vai acontecer no dia 1, dia 2 a 5 de junho, ou eventualmente, se tiver alguma dúvida em relação a essa formação de hoje. Estamos à disposição, o Dr. Simeão está à disposição. Esse é o vosso tempo. Pode deixar a sua dúvida no chat ou, eventualmente, pode ligar o som no lado esquerdo e deixar a sua questão. Eu acredito que nós não temos dúvidas, a nossa formação vai chegar ao fim. Muito obrigado a todos que participaram, Angola, Moçambique, e que seja uma oportunidade única para vocês. Muito obrigado. Dr. Simeão, tem alguma coisa a dizer? Não, só agradecer a participação e dizer que mais detalhes ao pormenor, porque não seria possível aqui em pouco tempo trazer os aspectos de avaliação, os aspectos de demonstrar ao detalhe como é que cada item para elaborar uma proposta, como é que então esses itens todos é nessa formação que o Afonso está indicando, no sentido de poder se inscrever e poder aproveitar já o detalhe tecnicamente como é que cada processo ele é feito, e eu garanto que não irão se arrepender. A única coisa que vai acontecer é que resultados poderão ver a curto espaço de tempo, porque isso irá imprimir uma mudança daquelas radicais naquilo que é o processo de participação dos concursos, e não só participar, em termos de ser o concorrente elegível e a ser apurado, mas em caso de estar no âmbito de procurement, também vai passar a entender como lidar com as situações do mercado, as reclamações, ou até poderá, nas suas estatísticas, reduzir significativamente o que são reclamações, porque estará a entrar em consenso com aquilo que são as necessidades dos concorrentes. Muito obrigado, esperamos por vós na próxima e boas coisas vêm aí. Muito obrigado.